Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Esse episódio é um oferecimento dos nossos colaboradores oficiais aqui em Embriológica e o Fertilidela. Dá uma conferida na vinheta. Para você que está acompanhando o Café in Vitro, eu tenho uma novidade. Você conhece o Fertilidela da Mãe Vitaminas? Fertilidela é um suplemento alimentar em cápsula com quase 30 nutrientes específicos para mulheres que têm um sonho de ser mãe. Fertilidela é uma fórmula exclusiva no Brasil, desenvolvida por especialistas em infertilidade. Quer saber mais? Acesse www.mãevitaminas.com.br. E para bater nosso papo de hoje, tem uma convidada muito quê? Especial. Doutora Juliana, seja muito bem-vinda. Muito prazer. Para quem ainda não te viu, né? Você já esteve com a gente aqui na primeira temporada. A doutora Juliana é nutricionista, especialista em saúde da mulher, fertilidade, e vai bater um papo com a gente hoje sobre suplementação nos tratamentos de reprodução assistida. Isso mesmo. E tem outras duas pessoinhas aqui com a gente que quase nunca vêm, viu, Juliana? Não somos especiais. Eles não são mais tão especiais assim. Sejam muito bem-vindos, doutor Fernando. Edson. Tudo bem, gente? Oi, gente. É a primeira vez que eu vim aqui hoje, e é verdade. Depois, vocês não sabem o que acontece no back, mas é verdade. E prazer estar aqui de novo com vocês, com a Juliana, que foi um assunto super comentado na primeira temporada. E lógico, fez sucesso. Lógico que a gente ia chamá-la de novo. E agora eu tô participando, então vai ter bastante assunto. Da outra vez, Edson não estava presente, agora ele está aqui. Me aguenta. Exatamente. Então vamos lá. Primeira pergunta, polêmica real oficial. Tem, de fato, impacto a suplementação nos tratamentos de reprodução? O que você acha, doutor Fernando? Conta pra gente. Essa é a resposta. É aquele desafio, responda em uma palavra. Sim, nossa, como, né? Sem brincadeira, gente, tem muita importância. Eu vou dizer que é de uma importância fundamental. Não tem como a gente pensar em qualquer tipo de tratamento médico, ainda mais falando de reprodução humana, de fertilização in vitro, inseminação, seja qual for a técnica que a gente for usar, ou mesmo gravidez natural, que não passe por um preparo prévio e uma suplementação adequada. Ju, e fala um pouquinho pra gente sobre isso, então. Quando a gente pensa em suplementação nos tratamentos de reprodução assistida, tem algumas coisas, alguns elementos que são mais importantes, que a gente tem ali, de fato, uma evidência de que fazem diferença no resultado? Sim, principalmente se a gente considerar qual é o fator de infertilidade, né? Eu sempre bato nessa tecla porque é uma realidade. Muitas vezes, só a mulher se cuida e prepara a Opa, bati aqui no microfone. Não tem problema. Faz o ajuste nutricional, faz a suplementação para o momento da transferência de embrião. Mas a realidade é que a nutrição vai impactar tanto na qualidade do óvulo, como na qualidade do espermatozoide. Então, é importante que o casal se cuide quando a gente está pensando em um tratamento de reprodução assistida, seja uma inseminação, seja uma FIV, ou até mesmo uma gestação natural. É importante que o casal se cuide. Pelo menos aí uns 3 meses antes da coleta de óvulo, né? Porque a gente tem que pensar que a parte da nutrição vai influenciar na maturação desse ócito e também vai influenciar nessa produção de espermatozoide. Então, um tempo mínimo aí de 3 meses, pelo menos, ajustando o estilo de vida, alimentação, fazendo a suplementação. E é claro, quando a gente fala de estilo de vida, tem que pensar que em 3 meses a gente não muda tudo. Então, é importante começar antes. Quer engravidar? Sabe disso? Comece a se cuidar hoje. Por que 3 meses, Edson? Posso fazer co-host rapidinho? Fica à vontade. Eu ia falar justamente dos 3 meses. 3 meses é é fundamental porque a oogênese, ou seja, a formação de... Quando você pega um óvulo imaturo, quando a gente fala de um folículo lá no ovário, que ele está lá parado desde quando a mulher nasce, está o folículo parado em folículo primordial, que a gente chama. Então demora 3 meses para formar um óvulo maduro. E aí, quando você falou de se cuidar antes, é assim... muitos casais não fazem ideia de se cuidar antes, na verdade, né? Porque a gente ouve da família da gente, tal pessoa fumava, tal pessoa bebia todo dia e engravidou, por que eu não consigo engravidar? Eu não bebo, eu não fumo, eu não, né? E aí só que hoje a gente tá... E aí, quem quiser saber mais de nutrição,
mais geral, eu imagino que tenha que assistir o primeiro episódio, que o primeiro episódio de nutrição, que vai entender bem. Mas eu acho que agora a gente está num patamar já de nutrição de precisão. Exato. Que é você saber exatamente quais são as descompensações do casal e de cada indivíduo, quais as doenças associadas, não só doenças associadas à fertilidade, mas também doenças metabólicas. Doenças autoimunes. E autoimunes, exatamente. E aí você fazer um tratamento, que aí pode ser chamado de tratamento, mas na verdade é uma mudança de estilo de vida, que é um tratamento Sim. específico para que você tenha uma melhora da condição do casal como um todo. Porque a gente tem que pensar o seguinte: o corpo, nosso organismo, ele sempre cuida do que é vital. Então, a primeira coisa que vai falhar é o que não é vital, que é a reprodução. E também o que tá do lado de fora, que eu bato muito nessa técnica. Uhum. Pele, cabelo, unha. Sim. Às vezes você olha a pessoa, tá com a pele, um aspecto extremamente envelhecido, você olha as pernas, tá meio arroxeado, porque muda a parte vascular, a permeabilidade. Então, Você imagina a tudo reprodução isso- como não deve estar. Eu ia falar Exato. até A primeira coisa que falha é a reprodução. Quando você tem alguma privação... Gente, a gente fez um trabalho uma vez com um atleta de alta performance. Mulher maratonista. Não menstruam. As mulheres maratonistas não menstruam. Homem maratonista, ele produz muito pouco espermatozoide. Justamente porque esporte é muito bom, esporte é importante, atividade física é importante, obviamente, mas tudo que é demais faz mal, né? É extenuante. Extenuante, exatamente. Como o corpo vai deixar reproduzir algo que não tá tão eficiente nem pra ele, não tá Exato. sobrando É um energia instinto. pra ele. Ele tem que mandar energia pro coração, ele tem que mandar pro fígado, pro rim, pro pulmão, pro cérebro, ou seja, eu não vou mandar pro ovário o que eu tenho que mandar pro cérebro. Então, acho que o primeiro ponto da gente ter em mente é o seguinte: quando eu tenho algum fator que está debilitando a minha condição reprodutiva e eu posso mudar isso para que isso melhore, talvez uma pessoa ou um casal que é infértil hoje pode se tornar fértil daqui a alguns meses, simplesmente por mudar o estilo de vida, simplesmente por emagrecer. Então a gente tem que pensar nisso. Sim. E aí quando a gente fala de nutrição de precisão, e aí eu vou puxar um pouquinho de sardinha pro meu lado, trabalho com metabolômica, né? A Vai gente... ele com as Lá vai ele, bruxarias. A gente consegue medir hoje na saliva todo o metabolismo. E a gente consegue medir não só a parte de metabolismo celular, o que acontece dentro da célula, mas também a gente consegue medir neurotransmissor. Então a gente sabe exatamente o nível de ansiedade da pessoa, se essa pessoa é mais ansiosa ou não. O quanto que a pessoa, às vezes a pessoa, por exemplo, você precisa, eu tomo suplemento de isso, de aquilo. Eu acho que ela deve ficar com os cabelos em pé toda vez que a pessoa fala, eu tomo a pílula lá que eu vou na farmácia e compro. Ou eu tomo triptofano. Uma vez eu tomo triptofano, fica tranquilo, eu sou muito Hoje a feliz. pessoa toma tudo que ela quiser, né? Meu marido, pra me exatamente. perturbar, ele sempre fala pras pessoas que o melhor é o que tem de A a zinco que pega tudo. Eu falo, meu Deus do céu! Aí ele faz assim pra mim, não é, amor? Eu falo... Como incomodar o nutricionista. Exatamente, como deixar o nutricionista maluco, né? É, porque as opções hoje são tantas, né? Não chegou num nível de você ir numa farmácia nos Estados Unidos que você tem prateleiras e prateleiras com tudo quanto é vitamina e tudo quanto é dose. E americano, vocês sabem, né? O mesmo tamanho do hambúrguer é o tamanho dos potinhos de vitamina. Você compra um potão assim Tudo desse de ursinho. tamanho. E aí vem em umas forma de vitaminas chiclete, gigantes, forma de goma, em forma do que você quiser, né? Saudade de quando Coisa as gominhas eram só as balas. Porque hoje eles colocam tudo nessas gomas e a pessoa sai comendo como se não houvesse melatonina. amanhã. E agora a Juliana vai querer me Pessoas matar. têm- Ai, meu Deus. Uma vez a gente tava na Disney com as crianças, aí Prepara o tava um corte. monte de criança junto. Aí, vamos parar aqui. Não tinha Wi-Fi. Não tinha naquela época aquela tranquilidade. Não tinha Wi-Fi. Falei, vamos atrás aqui no Walmart. Aqui a gente vai no Walmart e pega o Wi-Fi. Entrei no... Eu não consegui entrar no mercado nos Estados Unidos, comprar alguma coisa. Tem jeito, não tem. Ai, Eu uma saí com missão um pote de impossível. bala desse tamanho, gominha mastigável de vitamina. Só que eu falava A para as cara da crianças, Juliana. um por dia.
Um por dia, um belo dia. Durou 10 anos. Não, as crianças roubaram à noite os negócios e tomaram overdose de vitamina. Ficaram tudo doida. Não recomendo, não faça isso em Óbvio casa. que não fez Não mal. faça isso em casa, gente. Mas, não fez mal Poderia. aparentemente. Mas, foi Até uma... porque a gente tem que ver qual é a biodisponibilidade do que tá ali. Geralmente, nessas gomas vem uma dose bem baixa. Só que assim, a população tá tão desnutrida que fala que a goma faz bem pro cabelo. E realmente vai ter um mínimo de zinco ali, uma biotina, Vai dar uma vai ter ajudada. alguma coisa que vai dar uma ajudada, entendeu? Mas geralmente não é um mineral ou uma vitamina na forma ativa, então o corpo não vai absorver tudo. Aí a gente também tem o fato da digestão, a gente precisa ter uma boa digestão, um intestino saudável para absorver as vitaminas. E tem um monte de coisa também que vai influenciar nesse caminho. Exatamente. Aí eu tenho uma pergunta. Eu sou veterinário. E assim, a gente tem várias O empresas... roteiro já era, gente. Já era o roteiro aqui. A Ela Amanda, deve tá doida, vocês ela não têm tá noção. A doida com a Amanda aqui gente. do meu lado, a Amanda Será tá que a gente pulando vai aqui. começar a falar sobre era do fertilidade de roteiro. cães? Não, a gente Mas vai vamos falar lá. de fertilidade Não, de vaca. Pode falar. O que acontece? Em vaca, a gente tem muita suplementação, principalmente para função ovariana e ovulação. E a principal formulação é baseada em fósforo. O que a gente tem humano relacionado a isso? A ovulação. Porque a gente sabe que a gente tem muito para animal, e animal é muito fácil estudar, porque animal você consegue fazer em quantidade, né? E mais esse controlado estudo, e também do que muito em mais humano, controlado, confiável. justamente porque você bota todo mundo lá na vaca, todo mundo sabe que a vaca come aquele tipo de grama ou come aquele tipo de suplemento de concentrado, que a gente chama, ou aquele tipo de pasto, e dá o suplemento, então você consegue uniformizar. E o humano não tem como se uniformizar. Por quê? Porque, primeiro, todo mundo é diferente um do outro, graças a Deus. Individualidade biológica. Exatamente. E aí, por um lado, no animal, a gente parte para um rebanho, que a gente chama, que é nutrição de rebanho. Por outro lado, no humano, a gente parte para uma personalização. Entretanto, a gente sabe que muitas vezes a pesquisa que está no animal é aplicável no humano. Por exemplo, onda folicular. Todo mundo achava que não tinha, depois descobriu que todas as espécies de mamífero tinham. Falou, pô, acho que mulher deve ter, né? E realmente provaram que tinha. Será que a gente sabe que a base é o fósforo para função ovariana em bovinos, que tem uma função ovariana muito parecida com a da mulher, que é monovulatória. O que você tem a dizer, por exemplo, do fósforo? Porque do ferro eu sei que você já é fã do ferro. A gente vai chegar Calma aí, lá. não estraga meu gancho aí já. Deixa pra mim essa parte. Mas e o do fósforo? O que você tem? Você tem alguma experiência ou você tem trabalhos que mostram evidências que o fósforo pode ajudar nisso ou não? Eu nunca vi nada a respeito sobre o fósforo em relação à saúde ovariana, em relação a otimizar a qualidade do óvulo. No entanto, tem outros nutrientes que a gente já sabe que impactam. Então, por exemplo, o cálcio. Hoje em dia, as pessoas entraram numa onda de parar de consumir leite e derivados. E aí tira tudo da alimentação, só que também não tem um aporte de folhosos escuros, não consome gergelim, não consome outras fontes de cálcio. E vai influenciar. Eu prefiro leite que gergelim. Mas a gente precisa ter alternativas para os ovo-lacto não, né? Mas para os veganos. Por exemplo, a gente precisa ter uma alternativa para suprir esse aporte. Gergelim tem bastante cálcio, é? Desculpa a ignorância. Eu Sardinha também. Eu sabia que aquele restaurante tinha alguma sacada nesse negócio. A gente não pode falar aqui? Não pode falar, porque eles não patrocinam a gente. Mas é aquele que tem um M amarelo. O M amarelo? Eu gosto mais do outro, que é com a letra B. Pegou aí, ó. Desculpa, vamos lá. Então, o fósforo... Acho que esse episódio, se a gente não levar ele a sério, vai ficar muita brincadeira. Mas eu acho que é interessante, por quê? Por que eu te perguntei do fósforo? E eu sei que não tem evidência. Eu te perguntei isso justamente Só pra te porque... testar. Não foi pra testar, não. Porque assim, eu falei, gente, mas você sabe que eu... Que fósforo? Será Eu que pensei ele viu? nisso. Será que saiu Mas algum é- estudo hoje sobre o Não. fósforo? Mas é Não algo que tem. a gente pode pensar a Mas respeito. é algo que a gente pode justamente pensar a respeito. Pelo que o Edson falou, da similaridade das espécies, né? Já que a gente trabalha com mamíferos também, não podemos esquecer que nós somos Mamíferos. animais, somos mamíferos.
E a gente traz muita coisa da biologia animal para a reprodução humana. Ondas foliculares foi um exemplo. Se fósforo pode fazer tanta diferença em uma espécie de mamífero, será que não tem estimulação ovariana. Em humano, né? Tudo, assim, né? A gente testa. E eu acho que pode ser, obviamente, a gente tem que avaliar, mas pode ser um caminho Sim, que algo seja a se interessante, investigar, né? principalmente para pacientes mal respondedoras, né? Então, Fica a dica. fica a dica. Isso que eu ia falar, a gente já deixou a dica de um trabalho FKDK. gravada. E posso, então, fazer Vai, minhas eu sei perguntas, então? que você quer perguntar. A Juliana, vocês sabem, né? A gente chama ela a louca do ferro. Tem outras piadas também, mas a gente não pode falar em horário nobre. Meu Deus. Mas enfim, a gente sabe. A Juliana, foi legal isso tudo, da gente ter essa conversa muito próxima com a Juliana no dia a dia da clínica, porque ela traz uma série de coisas que às vezes passam despercebidas, que a gente não está prestando tanta atenção. E o ferro é uma delas, por isso que a gente fica brincando, né? Porque o tanto de diferença que tem feito nas nossas pacientes a gente fazer a suplementação de ferro e diferença de resultado depois, e não só para o resultado da gravidez, do tratamento, mas para a própria vida da pessoa, né? Fala pra gente aí, Ju, um pouquinho do ferro, da importância dele. Gente, falar sobre o ferro, meu coração já... Eu falo? Eu perturbo a vida deles por causa do ferro. Gente, vocês não estão entendendo. Deixa eu vir aqui. Vocês não estão entendendo tanto que eu perturbo a vida do Dr. Fernando, do Edson, não. Ele se livrou dessa. Não chega em Doutora você. Amanda, Dr. Marcelo. Eu como bastante couve. Porque o que acontece? Ferro é um mineral super importante para várias coisas no nosso corpo. E uma coisa que o Dr. Fernando falou em relação à vitalidade, ferro é fundamental. A gente tem que pensar que ele é um mineral que faz parte da nossa hemoglobina, uma proteína que a gente tem no sangue que transporta oxigênio. Então, quando a gente tem uma deficiência de ferro, isso a gente vai avaliar pelos níveis de ferritina, que devem estar idealmente acima de 70, a gente, tendo esse decréscimo e essa diminuição do estoque, vai interferir lá na hemoglobina, no transporte de oxigênio, você vai ficar mais cansada, com a respiração mais ofegante, com pequenos esforços ao longo do dia, queda de cabelos, unhas enfraquecidas. E quando a gente pensa numa preparação gestacional, eu gosto muito de fazer a analogia de você pegar uma estrada com o seu carro, maravilhoso, com todas as revisões em dia, pneu ótimo, tanque de combustível cheio, porque a gente vai enfrentar uma longa jornada nutrindo uma mãe, um bebê, e o ferro é importantíssimo para o desenvolvimento do bebê. Ganho de peso, desenvolvimento cognitivo. Lá na frente a gente tem que pensar também no pós-parto, seja parto normal ou parto cesariana, a gente vai ter uma perda de ferro. Tem aí a questão do pós-parto já com muita alteração hormonal. Então a gente precisa pensar não só na parte do que está ok, aceitável, mas em otimizar a saúde dessa gestante, a saúde dessa futura mamãe após a gestação e, mais ainda, pensar na saúde dessa vida que está sendo desenvolvida. Porque toda a parte nutricional vai influenciar lá na frente, em uma vida que ainda nem saiu do forninho. Então, isso é o que mais me preocupa, porque, às vezes, uma deficiência nutricional pode comprometer uma vida que ainda não tem poder de escolha. E que a escolha, né, tá, na verdade, em nós profissionais orientarmos da melhor maneira esse casal que está preparando para gerar uma vida, essa mãe que vai nutrir esse bebê ao longo de quase 10 meses aí, né? E também nesse pós-parto, porque a amamentação também vai influenciar na nutrição desse bebê. E Ju, ainda pegando esse gancho do ferro e expandindo mais para outros elementos, tem muitos profissionais de saúde que acompanham a gente aqui, né? A gente fala bastante para o público, para os pacientes, mas acaba que vem muitos profissionais de saúde acompanhar. E ainda tem muita gente que enxerga a nutrição como que a suplementação, com o que a gente chama de perfumaria.
né? Aquela coisa que você faz para dar um up no seu atendimento, mas que você não acredita muito que funcione. E a gente Aí dá tem... vitamina D pro paciente e fala, toma uma vitamina D. Numa subdose e larga ele lá. Então, eu acho primeiro importante a gente reiterar que a gente tem muita evidência na literatura de que tem impacto. Então, aquela primeira pergunta, né? Será que faz diferença? Não é eu acho que faz, é faz. Faz. Né? Isso é um fato. Então, acho que isso para os profissionais que acompanham a gente é um primeiro ponto. E nem todo mundo tem a oportunidade de ter uma nutricionista especialista como a gente tem no nosso dia a dia, que a gente brinca, né? Isso aqui quem vai resolver é a doutora Juliana. Então, vai lá com a Ju. Mas o que você poderia dar de dica no sentido do o pessoal da reprodução, médicos de reprodução assistida que acompanham a gente, que não tem oportunidade de ter uma nutri lá no dia a dia, o que você falaria assim? Tenha um olhar diferenciado, um cuidado com esses elementos. O que é importante de triar para esse casal infértil que chegou lá no consultório? O que você daria de dica? Tá. Desafiadora essa pergunta, né? Porque você só pode escolher 3 elementos. São tantos fatores que a gente precisa pensar e avaliar, né? Então, como eu faço quando o paciente chega para mim? Eu reviro ele. Eu tento entender toda a vida dele. É uma pessoa sedentária? Não. Como está a ingestão de água? Um ponto que eu sempre tenho perguntado, justamente por conta dessa questão do ferro, é: qual foi a última vez que você fez um ciclo de antiparasitário? Porque isso vai fazer total diferença. Às vezes a gente pega um hemograma, o eosinófilo tá gritando. Tem uma festa de parasitas ali. E aí, como que a gente vai pensar em nutrição se a gente tem um monte de parasita consumindo os nutrientes e não deixando você absorver nutriente? Então, eu tenho incluído essa pergunta para tentar entender o cenário. Hoje, a gente come muito na rua, come comida japonesa, come um quibe cru no restaurante árabe. A gente está suscetível a isso, não é algo incomum. O legal disso que a Juliana falou, da desparasitação, é assim que fala, Juliana? É. Desparasitação, porque é uma coisa que... Nome rebuscado. E aqui eu faço uma autocrítica, uma meia-culpa aos médicos como um todo. Às vezes uma coisa é tão simples, mas tão simples, e você trabalha numa área de tanta ponta tecnológica, que a gente esquece de voltar para aquilo que é tão básico e tão primário. Simples, né? Ela chegou e falou assim para mim assim: você dá antiparasitário de rotina para seus pacientes? Eu olhei assim: não. Daí ela me veio com essa história: pô, mas e se a paciente tiver um parasita, ele está consumindo ferro, ele está fazendo isso, fazendo aquilo? Eu olhei assim. Sabe aquele meme? Vocês nunca vão entender aquele meme da ficha telefônica, porque vocês não viveram a época de ficha telefônica. Mas eu vi aquele meme na minha cabeça, uma ficha telefônica gigante, um cometa, assim. Falei, nossa, mas faz todo sentido. Por que a gente não dá antiparasitário? É uma coisa tão simples, é dose única. Ou mesmo que você tome 3 dias, então é uma coisa tão simples, barato, e que pode ter um resultado tão grande num tratamento que a pessoa está gastando milhares e milhares de reais e que ela vai gastar, sei lá, 15, 20 reais para comprar um antiparasitário e que pode ter uma diferença, né? E aí é interessante fazer pelo menos 3 meses antes de tudo, né? Por quê? Porque a gente tem que pensar que esses parasitas, eles vão liberar toxina para se defender. Então, vai sobrecarregar o sistema de detoxificação. Tem paciente que vai precisar de um suporte ali para ajudar a detoxificar e jogar todas essas toxinas fora, porque senão vai ser mais um fator de estresse pro corpo. Eu diria 4 meses, porque o que acontece? Quando ele não morre de uma vez. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que endoparasita, principalmente Ascaris lumbricoides, que tem bastante, né? Como é a lombriga, barriguinha lombriguenta, que é quando o cachorro cheira lá, lambe sua boca, ou meu cachorro lambe minha boca, beijinho. Não, no meu não, no meu caso não, mas no caso da minha mulher, meu cachorro lambe minha boca, dá tudo aqui. Doutor Fernando, fala que Ernesto não dá uma lambida de surpresa na sua cara. Na mão, assim tudo bem, no rosto não. Agora, o parasita não morre de uma vez, né? Óbvio. E também esse mecanismo que ele tem de defesa, que é tem alguns parasitas que soltam mais ou menos toxina, mas isso circula durante um tempo, e por mais que a gente tenha o metabolismo seja acelerado e a gente consiga metabolizar isso ao longo do tempo, existe um processo de fadiga. Por exemplo, tem antiparasitário que você vai tomar agora e 15 dias depois. Ou seja, isso é por quê? Porque você faz um processo um ciclo e depois faz o outro ciclo, né, de eclosão. Então, o que eu faria,
Faria antes até. Eu faria em 4 meses. Por quê? Porque a gente sabe que tem um mês ali que vai... E se a gente falar de recrutamento ocitário, falando no caso de mulher, né? Mas mesmo no caso de homem, no processo de produção de espermatozoides, demora aí 80, 90 dias também, a gente está falando de 3 meses. Exato. Se ele começou lá no vamos dizer assim, na eclosão no recrutamento folicular, ou seja, quando ele falou assim, ó, esse número de folículos vai crescer para ovular. Óvulo daqui a 3 meses. O óvulo daqui a 3 meses. Se ele jogou a toxina ali, você vai ter pelo menos ali 15, 20 dias de Impacto de ainda, né? A impacto. qualidade Se desse a óvulo. gente já tem, né, falando aí dos casais que já tem um quadro de infertilidade, uma mulher com endometriose, com síndrome do ovário policístico, a gente já tem uma condição crônica que vai ter mais processo inflamatório, né? Então, uma inflamação crônica sistêmica de baixo grau e mais estresse oxidativo. Então, pensa que a gente vai começar tacando os parasitas, liberando toxina, o negócio vai pegar fogo. E aí depois... Mas é como se a gente tivesse que limpar a casa para começar do zero. Porque você vai colocar alguns nutrientes antioxidantes, vai repor nutriente via oral, mas vai chegar no intestino, as lombriguinhas tudo feliz. Exatamente. Nutriu. Elas estão nutridas. Trio, E do trio. outra... Oba, antioxidante. E esses- Rejuvenesce. E Colágeno. esses parasitas, eles também causam microsangramentos, né, intestinais. Exatamente. Então, você vai repor ferro, mas você vai ter um sangramento. Fonte de perda, né? Exatamente. Torneirinha aberta. Exatamente. E a Amanda tinha te perguntado para você falar de 3 intervenções principais. Tá. Então a gente Não falou vai do A gente ferro, falou dessa parte de saúde intestinal, que é falou bem do importante. ferro, né? Da desparasitação, da saúde intestinal. O que você colocaria aí de terceiro? Claro que a gente sabe que tem dezenas, né? A Mas gente vamos pegar 3. precisa ter vitamina D em níveis ótimos, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, é interessante deixar em no mínimo 45. Até porque são casais inférteis. Então, a vitamina D a gente sabe que é um pró-hormônio, para não dizer que é um hormônio. É um né? hormônio. É um hormônio. É um hormônio. Hoje a gente considera Viver hormônio chamado mesmo. Sim, hormônio D. Sim, É. Né? e faz toda a diferença também quando a gente pensa em saúde ovariana. A gente também precisa avaliar ferro, que a gente já falou, mas eu acho bem importante avaliar B12 e folato eritrocitário, que é o melhor parâmetro que a gente tem aí de avaliar o ácido fólico. Então, são parâmetros importantes para você corrigir aí deficiências nutricionais. E aí, pensando em processo inflamatório de uma doença crônica, sistêmica, né? A gente tem que avaliar alguns marcadores inflamatórios. Então, uma homocisteína mais alta mostra que a gente precisa de B9, B12, B2, porque faz parte ali, agora a bruxaria, do ciclo do carbono. E uma homocisteína mais alta vai gerar um processo inflamatório. Então, voltando, né, a minha linha de raciocínio, eu falei da B9, da B12, marcador inflamatório, PCR ultrassensível. Também é um marcador que vai indicar aí uma inflamação crônica sistêmica, não altera só em alguma infecção viral, em alguma infecção pontual. Então, se você vê que a mulher ou o homem está mais inflamado, é claro que ele vai ter mais estresse oxidativo e isso vai interferir na reprodução. E agora que você falou de estresse oxidativo, eu vou te fazer uma outra pergunta. E o papel dos antioxidantes, então? Já que a gente está falando de estresse oxidativo, qual que é o papel dos antioxidantes dentro da reprodução? Porque isso ficou bem famoso, né? Eu acho que algumas coisas passam, mas muito se fala agora sobre o uso de antioxidantes, tanto para homens como para Sim. mulheres. Qual que é o papel, qual que é a importância? Pegar um ganchinho aqui para você já emendar. Todo mundo quer saber da coenzima Q10 e do biquinol. Isso que eu ia falar agora. Todo mundo quer saber. Todas as pacientes me perguntam isso. Sim, de fato tem bastante evidência sobre a coenzima Q10, bastante estudo em animais, justamente porque é difícil você controlar, né? Você vai pegar um grupo de mulheres, por mais que você controle, cara, não Uma é vão diferente da comer outra, exatamente o que tá ali. Estilo de vida é diferente, pode ser que uma treine e outra não treine, uma, sei lá, corre e a outra é sedentária, então... Outra come pão de tem- centeio, outra não. Exatamente. Uma trabalha à noite e a outra trabalha de dia. Essa janela, né, de ritmo circadiano é muito importante. Então, são muitas variáveis que são
praticamente impossíveis de você controlar em um estudo com humanos, né? E a coenzima Q10, a gente sabe que em ratinhos a gente vê um benefício. Mas a base precisa estar bem feita. Não adianta você estar colocando combustível na fogueira e tomando um antioxidante. Então, por isso que é importante ajustar o estilo de vida. O que é ajustar o estilo de vida? Sono em qualidade e quantidade. Não adianta você dormir 10 horas e acordar cansada. Então, isso é muito importante. E aí, antioxidante para ovário, melatonina. A melatonina tem uma ação bem legal. Mas em baixas doses, né? Não é você tomar 10 miligramas de melatonina, pelo amor de Deus. Toma porque 10 daí... miligramas, começa a piscar grosso. Não. Começa... E aí a gente tem outro problema, porque arrasta a curva de cortisol, a pessoa vai ficar letárgica no outro dia, arrasta a curva de cortisol, vai mudar a sensibilidade à insulina, não faça isso. Aí um desestresse, na verdade. Você entra em desestresse. Aí você começa a funcionar de um jeito diferente. Mas melatonina pra mim foi uma coisa boa. Pensando assim, lembra aquele dia que a gente conversou sobre Vai ele. O Edson faz consulta aos poucos comigo, entendeu? Economiza, ele faz né? Você economiza. Ele faz em pequenos momentos. Porque você não percebe que é consulta, ele vai Eu vou lá, economizando. estudo um negócio, vou perguntar pra ela, pô, esse negócio da melatonina aqui... E eu era uma pessoa que dormia muito pouco. Hoje, de ontem pra hoje, dormi 5 horas. Mesmo tomando melatonina. Tudo bem. Uma gominha bonitinha lá. As gomas estão em todos os lugares. Aquele pote que ele trouxe dos Estados Unidos até hoje, durou ainda. Quando eu vou para os Estados Unidos, cara, eu vou numa farmácia. Farmácia pra mim lá... Jesus amado. É assim, Não precisa nem ir na farmácia. Pensa numa Walmart, felicidade, eu dentro do Walgreens. A gente pode falar aqui, porque não tem no Brasil, então... Tudo bem. Mas é assim, pensando em... Quando eu falei da gominha, eu falei de propósito. Por quê? Porque quando você falou pra mim, tem melatonina, tem suplemento de Q10, tem... Legal. Aí a pessoa chega na farmácia, ouve o podcast aqui e fala assim, eu vou na farmácia comprar uma Q10, ou vou comprar melatonina com Q10, que eu sei que tem, melatonina e Q10. mas não é interessante essa combinação. Tudo bem. Aí a pessoa vai lá e compra. Eu vou comprar esse aqui de R$30, tem um de 300, mas compra esse de 30, a mesma coisa? É a mesma coisa ou não? Você tem que ter, depende da fonte, depende da qualidade, depende do... Porque a gente, por exemplo, por exemplo, eu tenho que comprar um suplemento que tem essa composição associado dessa forma, ou eu posso comprar uma pílula que tem tudo? Sim. E aí, falando do Fertilidela, por que o Fertilidela tem um monte de pílula? E você poderia comprar um de A a Z e falar, agora eu vou comprar um de A a Z. Legal até... um desse daqui eu vou comprar esse tanto aqui pra quê? É legal até você ter falado disso, porque foi uma das coisas que a gente conversou com a Juliana em uma reunião nossa. Quando a gente estava falando da suplementação de ferro, exatamente. Porque no mercado, tem um monte de tipos de ferro que você compra. Via oral, injetável, e não só a marca do comprimido, mas a maneira com que aquele ferro está feito na cápsula. Não é ferro quelado, ferro malato, ferro... A Juliana pode falar pra gente. Então, muitas vezes o que a gente está prescrevendo para o paciente é muito insuficiente, porque ele vai metabolizar pouco, já tem pouco no comprimido, ou vai ter um efeito que vai demorar muito tempo para poder corrigir aquilo. E ainda tem os parasitas. E ainda tem os parasitas que ajudam a depletar mais um pouco o ferro. E aí tem essa diferença de custo, de composição, de apresentação, de alguns tipos de vitaminas, de polivitaminas que são melhores do que outros, né? Você quer explicar para a gente, Ju, um pouquinho disso? Em relação ao custo, eu vou te fazer uma pergunta. Ih, lá vem. Um Uno é igual uma Ferrari? Claro que não, mas eu ando de Uno, tá bom. Tô brincando. Nada contra quem tem um Uno. Mas são coisas totalmente diferentes, são propostas diferentes, objetivos diferentes. Vão ter resultados diferentes. Exatamente. E aí, quando a gente pensa em um casal que está passando por um tratamento de reprodução assistida, como o próprio Dr. Fernando falou, o investimento é muito alto. E não só o investimento financeiro, mas a dedicação de tempo, a dedicação emocional. A gente sabe que é custoso. Então, quanto mais preciso, melhor. E é exatamente por isso que eu sempre avalio o paciente como um todo. Eu tento casar a alimentação com o estilo de vida, exame e suplementação. Quando a gente fala de deficiência,
alimentação não vai corrigir, a gente precisa de suplementação, então não é perfumaria, é tratamento. A gente precisa corrigir deficiência. E aí, a gente tem vários produtos prontos no mercado, né? Eu gosto sempre de avaliar como um todo e fazer individualizado para o paciente. Hoje, a gente tem marcas que estão saindo à frente, que estão fazendo algo mais individualizado, não, no entanto, mais preciso, de acordo com base nessa população, como o Edson falou, do Fertilidela, que é um suplemento totalmente diferenciado no mercado. É o único que vem nos tubinhos, com as cápsulas, que você tem cada cápsula para cada tipo de nutriente, então isso interfere muito na absorção. Então, por exemplo, a vitamina D, ela é uma vitamina lipossolúvel. É óbvio que se você fizer ela em uma base oleosa, você vai ter um melhor aproveitamento. O ferro é interessante, uma cápsula gastroresistente, porque é um mineral que vai deixar o estômago mais sensível, tem paciente que se queixa muito. Então, cada nutriente, cada forma química, cada cápsula vai ter um tipo de ação no nosso corpo. Então, é claro que vai custar mais caro, porque o seu corpo vai absorver muito melhor do que um suplemento de A a Z, que a matéria-prima é uma matéria-prima infinitamente mais barata, não são minerais na forma ativa, né, na forma quelada, que é uma ligação química que faz com que ele seja absorvido. Então, quando a gente tem diferentes tipos de minerais em uma mesma fórmula, é interessante que a gente veja qual é a ligação de cada um. Por quê? Porque isso vai interferir na absorção. Zinco vai competir com ferro. Então, se eu suplemento zinco e ferro em uma paciente que está com deficiência de ferro, ela vai absorver zinco e não vai absorver o ferro. A mesma coisa eu suplementar cálcio e ferro. Vai absorver o cálcio e não vai absorver o ferro. Então, tudo isso a gente precisa considerar. E o Fertilidela é legal porque tem as cápsulas que você consegue separar. Então, você vai tomar uma cápsula em tal horário do dia, a outra cápsula em outro horário. E isso é muito importante. Tem paciente que quer juntar tudo no mesmo pacote, mandar tudo de manhã pra dentro. vai lá e taca com café. Exatamente. Ai, meu Deus do céu, você falou uma coisa muito importante. Umas 3 colheres de açúcar, porque ele gosta meio amargo, mais amargo. Não pode tomar café preto e chá junto com as vitaminas, porque atrapalha a absorção. Não façam isso em casa. Não recomendo. Pelo amor de Deus, não recomendo. Vai atrapalhar a absorção, você não vai ter o mesmo resultado. Então, tomou as vitaminas, espera de 30 a 40 minutos, no mínimo, tá? No mundo ideal, 1 hora. É o mais interessante. Espera 1 hora, não vai morrer sem o café. Ou tomou o café, toma o quanto café, tempo depois? Conta um tempinho, 1 hora, toma as vitaminas. Beleza. Pra também não impactar na absorção, né? Eu vou avisar meu Diminuir a pai. Meu absorção. pai, ele pega o cafezinho assim, pega um monte de vitamina, do AZ, pega um monte de vitamina, bota pra dentro e toca café. Ainda bem que não faz mal, né? E aí, por isso que é importante ter esse fracionamento ao longo do dia. Porque cada coisa, pra gente pensar, cada vitamina, cada mineral, em otimizar a absorção, e aí você consegue fazer algo mais assertivo, com uma dose que não seja tão alta para aproveitar o mínimo, é interessante você fazer de forma mais precisa e mais assertiva. E Ju, você falou uma coisa bem legal, que às vezes as pacientes questionam, né? Que elas falam, mas eu como super bem, por que eu tô com essas deficiências? Eu não posso mexer só na alimentação, eu preciso mesmo desse suplemento? Então é legal você trazer que é um tratamento, né? Uma vez que a gente já tem um déficit ali, a gente precisa corrigir. E a gente tem que pensar que assim, eu como super bem, mas eu tenho uma deficiência nutricional. Cada condição, cada corpo pode ter uma demanda maior de alguns nutrientes, né? Então, se é uma pessoa muito estressada, é claro que ela vai fazer mais estresse oxidativo e vai demandar mais nutrientes que fazem parte do processo de produção de enzimas antioxidantes do nosso corpo. Né? O zinco participa ali, por exemplo. E zinco está relacionado tanto com a maturação dos ócitos quanto do espermatozoide. E outra, qual é o alimento que essa pessoa come? O que é uma alimentação saudável? Porque a gente tem que pensar qual é o processo produtivo da alimentação hoje. A alimentação convencional é uma alimentação que tem produtos químicos. O antioxidante da planta
Já foi. ele é produzido quando ela se defende. Então, quando você coloca um produto químico ali para proteger a planta, ela vai ter menos antioxidante, tá? Mineral não interfere tanto. Por quê? Quando pega aquele pacote agro e joga ele no solo, vai ter mineral para conseguir O adubo. remanejar ali aquela terra. Mas vitamina não. Vitamina diminui. Aí a gente vai para outro ponto. Mas mesmo orgânico, a gente não tem tanto assim, né? Sim, Uma vez eu ouvi de um nutricionista falando pra mim, olha, você pode comer o que você quiser. Se você tiver com deficiência, não tem jeito, você vai ter que... Não tem jeito, mas acabou. é mais para contextualizar Profilaxia. o porquê das deficiências, mesmo a pessoa comendo bem. Sim. E hoje o nosso solo é pobre, por conta da monocultura. Contaminado. Então, a região do sul, a gente sabe que tem uma contaminação maior de arsênico, né? Então, tudo vai variar da região que a pessoa mora, da qualidade do solo, do próprio organismo. E agora que a gente conseguiu fazer, assim, uma visão geral, né, da suplementação do casal infértil, que a gente falou sobre outros aspectos, né, que podem acometer esses pacientes quando eles chegam no nosso consultório, para esses pacientes que estão ouvindo a gente, Ju, que às vezes não tem, né, como a gente conversou, acesso a uma equipe de nutrição especializada e tudo mais, o que você deixaria de mensagem para eles, assim? A gente falou sobre algumas coisas que não podem deixar de ser vistas. Eu acho que outro ponto importante que a gente trouxe é que nem tudo demais é bom, né? Exato. E que essa supervisão é extremamente importante. E eu acho também que uma coisa legal que vocês falaram é que a gente ficar tapando o sol com a peneira não é o caminho, né? Acho que por isso que a gente entrou em toda essa questão de mudança de estilo de vida e tudo mais. Então, o que você deixaria de mensagem para esses casais que estão ouvindo a gente? E que não tem acesso a um acompanhamento E que não tem nutricional. acesso a você. Certo. Em primeiro lugar, começar pelo básico. O que é o básico? Hidratação, beba água. Beba água, faz a continha aí, o mínimo para o seu peso, 0,35 ml por quilo de peso. Isso é o básico. 3 a 5 porções de frutas por dia. A gente consegue... 3 a 5? Sim. Putz, Tá vendo? eu achando que comer uma goiaba resolvi. Comer uma goiaba achou que estava suficiente. Então, a hidratação, 3 a 5 porções de frutas por dia. Incluir os vegetais folhosos e os legumes também. De rotina, então, tanto no almoço como no jantar. Consumir ovos, proteína de boa qualidade. Tudo isso é possível. Ai, mas eu tenho dificuldade a ter acesso a alimentos... hortifruti, é caro? Feira. Todo mundo tem uma feira por perto. Horário da xepa, mais próximo da hora do almoço. Você consegue comprar fruta, verdura e legume, que é o básico. Ovos, uma proteína barata e de excelente qualidade. É a proteína mais biodisponível, que a gente mais vai aproveitar. Rico em colina, que é importante para a formação cognitiva do bebê. Doc, palavras finais, então, aí sobre suplementação e reprodução assistida. Acho que é bem importante a mensagem que a gente debateu aqui, principalmente desse preparo prévio do tratamento, de mudança de estilo de vida e de escolher por onde começar, o primeiro passo, o primeiro caminho, o tal do facão no matagal, né? De dar a primeira... O que você está disposto? O que você está disposto a fazer, o que você está disposto a entregar, porque a vida se trata disso também, em grande parte. O que você está disposto a entregar para receber de volta? Você tem que mudar alguma coisa para poder ganhar outra. Você tem que tirar uma coisa para abrir espaço para entrar outra coisa na sua vida também. Então, se você está querendo abrir um espaço para construir uma família, para ter uma criança, para fazer disso sua meta, seu objetivo de vida, que é o objetivo tão nobre que a gente busca, será que uma mudançazinha na dieta, nessa suplementação, de ter um acompanhamento e mudar o seu estilo de vida, não é por aí que você tem que começar? Quando a gente está falando de reprodução, né, a gente fala de uma medicina de alta precisão. Então, assim, qualquer ajuste faz diferença. Então, eu acho que não dá para negligenciar uma parte tão essencial do tratamento, assim. Não é uma perfumaria, não é um a mais, não é um supérfluo, muito pelo contrário. Pode ser isso que vai fazer a diferença no seu resultado, né? Então, eu acho que isso é importante da gente deixar de mensagem. E para quem quiser te ouvir mais, Ju, deixa aí suas redes, faz seu jabá. Onde que te encontram? No Instagram, @Juliana Scorsi, SCORSI. E lá eu estou todos os dias dividindo informação, abrindo caixinha de pergunta, matando a curiosidade das pessoas. E é claro também através das consultas.
né? Quem quiser um acompanhamento mais individualizado, quem quiser um acompanhamento mais assertivo, que está disposto a começar a arrumar o estilo de vida, é importante buscar um atendimento nutricional individualizado. Arrasou. E para quem quiser continuar acompanhando a gente, né? @Café in Vitro em todas as redes. @Embriológica. Embriológica. @Neovita. @neovita.br. @Doutora Mandarina. Vocês também me vêm falando mais ainda por lá. E é isso, né, gente? É isso, tá ótimo. Então, chegamos ao final do nosso episódio de hoje. Muito obrigada por acompanharem a gente. E a gente se vê na próxima. Tchau, Tchau, pessoal. gente. Tchau. Até.